Aqueles que estão nos assistindo através das redes sociais, recebam o abraço dessa igreja que tanto ama. Eu sei que tem muitos aí que já prepararam o seu lugarzinho na mesa, né? Ainda tem lugar, né? E estão todos aqui. Assim como nós estamos, existe todo um povo que gostaria muito de estar aqui, mas não está. Aí atrás, deixa eu fazer uma pergunta, todo mundo está conseguindo me ouvir direitinho? Sim? Amém. Eu, como pastor aqui de vocês, a minha função é sempre trazer uma palavra de ânimo. Eu não posso vir aqui e prometer coisas que são impossíveis, porque tudo que é impossível ao homem é possível ao Senhor. E nessa palavra de ânimo, não tem como eu não falar, e eu já tinha dito até que eu não ia mais falar sobre isso, e não vou falar mesmo, mas todos nós estamos sentindo na pele, né? Estamos sentindo os efeitos de uma crise, que eu digo para vocês, ela não é exclusivamente aqui no nosso país, é uma crise mundial, sabe, gente? É uma crise mundial. E eu, com base nisso, eu queria ministrar para vocês, restaurando a esperança. Restaurando a esperança, por quê? Porque nós estamos vivendo tempos que são um pouquinho difíceis, né? Não são nada fáceis. Está dando um retorninho aqui. Então, eu queria passar para vocês o seguinte. Vocês querem que eu pegue outro microfone? Acho que é melhor, né? Tudo existe um propósito. Tudo que acontece em nossas vidas, tudo que nós estamos vivendo, tudo que acontece na sua vida pessoal, tem um propósito na vontade do Senhor. Então eu queria lembrar para vocês 2 fatos históricos, tá? Para vocês entenderem o contexto daquilo que eu vou ministrar aqui. O primeiro é o seguinte, é entender que a palavra de Deus, ela jamais será impedida de ser proclamada, independente das coisas que estamos passando, que estamos vivenciando, tá ok? Então, lá no Império Romano, se a gente voltar um pouquinho no tempo, voltar 2000 anos atrás, né? Se nós olharmos assim, o século 1, 2 e 3, aqueles que estão fazendo o seminário vão se lembrar bem disso, e eu quero falar isso agora de modo geral para a igreja. Do século 1 até o século 3, Roma, que dominava toda a região de Jerusalém, Israel, enfim, o governo romano era um governo extremamente corrupto, tá? Em todos os sentidos. Na política, eles estavam sempre aumentando os impostos, a injustiça social acontecia e, o pior, as perseguições religiosas aconteceram muito naquele tempo. Vocês devem ter acompanhado em filmes, relatado quantos cristãos perderam suas vidas, famílias inteiras perderam suas vidas, ou eram devorados por feras, ou morriam crucificadas, morriam queimadas, enfim, foram 3 séculos de perseguição. Então, e o povo estava cansado daquilo, e sem esperança nos governantes, tá? Sem esperança nos governantes. Porém, eu digo para vocês que foi nesse cenário que o evangelho do Senhor cresceu estrondosamente. Vocês sabiam disso? Foi com base na perseguição que o evangelho cresceu e cresceu muito, tá? Ele teve muito mais força e trazendo o quê? A esperança que o povo tanto estava esperando.
É claro e evidente que a chegada de Jesus foi fundamental para que isso tudo tivesse um início. Então, assim como aconteceu lá com Roma, tá? Hoje nós vivemos também crises profundas, mas eu digo para vocês o seguinte: a igreja é o caminho para a esperança que muda toda uma história. Amém? A igreja é o caminho para a esperança que muda toda uma história. Nós não estamos dependendo, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: nós não dependemos de governantes. Nós estamos debaixo do governo do Senhor, o governo de Deus. Então, a crise, ela abriu o caminho para Deus, e eu quero que vocês entendam o seguinte: isso tudo que nós como nação, vou falando somente agora do Brasil, nós como nação, aquilo que nós estamos passando, o Senhor está permitindo para quê? Para que o Evangelho venha crescer novamente. Então não adianta nós reclamarmos, não adianta a gente reclamar que a situação está difícil, não, nós temos que colocar os nossos olhos onde? No Senhor. Ah, mas o senhor está querendo dizer que eu tenho que ficar alienado das coisas que estão acontecendo no mundo? De forma alguma. Mas nós temos que entender que esse é o propósito de Deus, tá? Um outro contexto histórico, né, que eu acho que todos aqui devem ter ouvido falar. Vocês lembram da Revolução Francesa, que começou antes de 1789? Né? Qual que era o contexto naquela época? Agora eu já estou falando de algo um pouco mais recente, algo que aconteceu aí há uns 350, 400 anos. Qual era o contexto do que estava acontecendo na França naquela época? Você tinha a nobreza, que vivia num luxo, e os pobres passando fome, tá? Então, e ainda por cima, de novo, além deles passarem fome, eles viviam debaixo de uma opressão de pagamentos de impostos terrível, sabe? Terrível. Então, a injustiça, mais uma vez, a injustiça social levou ao quê? A uma revolta, que nós conhecemos como a Revolução Francesa, tá? Eu não quero entrar aqui em maiores detalhes, mas a história, tá? Os livros de história e os historiadores, eles vão falar de muitas coisas sobre a Revolução Francesa, mas você não vai encontrar em nenhum livro isso aqui, ó. Vocês sabiam que muitos líderes espirituais, na época da Revolução Francesa, em que a guilhotina, ela corria direto, dependendo daquilo que era feito, a morte era cortar a cabeça, tá? Essa era a França desse século. E nesse século, tá? Isso você não vai encontrar em nenhum livro de história, ninguém vai te falar isso, mas existiam líderes espirituais que pegaram nesse momento e aproveitaram para levar a palavra de Deus, e muitos se converteram na França. Vocês sabiam disso? Tá? Então, mais uma vez, o que a gente vê? Que quando os governantes falham, tá? E isso eu quero que vocês entendam bem. Quando os governantes falham, o povo de Deus, ele tem que se voltar para o verdadeiro rei, e o rei é Jesus. Agora, o povo de Deus, ele tem que estar firme na palavra. A gente não pode, nós não podemos desviar a nossa atenção um minutinho sequer, porque o que acontece é que estão forçando a cada um para que se crie uma coisa assim de polarização. Se eu for falar assim, olha, uma coisa triste que tem é entender o seguinte: já tem igrejas que falam assim, aquela igreja é de direita, não, aquela outra é de esquerda. Gente, onde nós vamos parar com isso? Aqui eu sei que tem gente que é da direita e gente da esquerda, eu não quero nem entrar em detalhe disso, mas nós temos que conviver todos e saber respeitar e viver em amor, em comunidade, e saber que as diferenças, elas são muito importantes, e que são as diferenças que levam ao crescimento de uma nação. Então, todas essas coisas eu estou dizendo por quê? Porque hoje, qual é o contexto que a gente vive? De injustiça, né? Em todas as áreas, né? Corrupção. Então, só que tem uma diferença, a diferença entre nós, o verdadeiro cristão, e aqueles que não professam a fé que nós professamos. Nós
sabemos onde está a resposta para que a gente sobreviva. E é exatamente isso que eu quero falar com vocês, tá? 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14 vai dizer assim, é um versículo muito conhecido de todos, tá? Que vai dizer assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Note que está escrito, ó, se humilhar e orar, depois que vem uma vírgula. Buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, mais importante que chegar e assumir uma determinada posição é você assumir essa posição aqui diante do Senhor, tá? Porque onde entra a política, fica difícil entrar o Senhor. Então, essa é a nossa realidade. Nossa realidade está aqui, ó. Essa é a resposta que a gente precisa. Então, a crise não é o fim. Isso tudo que nós estamos passando não é o fim. Isso aqui, tudo que nós estamos passando é a oportunidade que o Senhor está nos dando, mostrando que a esperança, ela não vem de homens, mas vem de Deus. Amém, queridos? Ela vem de Deus. Então, o que está acontecendo? Se a gente contextualizar tudo, eu não preciso nem falar que você já sabe melhor do que eu, porque eu nem noticiário, eu estou vendo, eu estou filtrando tanta coisa, mas tanta coisa, que eu filtro tanto que tem hora que parece que eu não vejo é nada, porque é só mentira. É mentira em cima de mentira. Mas nós temos que estar com os nossos olhos bem abertos e bem atentos para as coisas que estão acontecendo. Então, nós já sabemos de todas as coisas que estão acontecendo aí, mas por outro lado, o que a gente tem que ver? Eu tenho que reconhecer. Então não adianta fazer de conta que não está acontecendo. Não, eu tenho que ver, mas o que eu não posso deixar é que essas coisas venham afetar o meu ânimo e o seu ânimo. Porque você sabe que às vezes é tanta má notícia, mas tanta má notícia que acaba nos afetando emocionalmente. Sabe? Acaba nos afetando emocionalmente. E a gente precisa tomar cuidado com isso, que quando essa quantidade de informação errada começa a chegar e nos afetar, isso vai mudando até o nosso ânimo, até a nossa vontade, até mesmo de vir na igreja. E isso é perder a esperança. E é uma coisa que nós, como filhos do Senhor, nós não podemos perder. Amém? Então, o que nós temos que fazer? É direcionar, saber como que estão. Então, as respostas que vêm, não vêm lá de Planalto Central, não vêm lá de Brasília. As nossas respostas, aquilo que Deus vai falar para nós, vem do céu. Vem do céu, tá? Então, por isso que eu fiz essa leitura desse versículo. Qual que era o contexto? Ali foi um particular que o rei Salomão teve quando ele terminou a construção do templo. O Senhor se apresentou para Salomão. Se vocês lerem, inclusive o próximo capítulo, vocês vão ver que o Senhor, ele faz uma ressalva. Ele diz ainda o seguinte, fala assim, olha, porém, se vocês não me obedecerem, vão acontecer uma série de coisas desagradáveis. Mas ele dá o caminho, ele dá a solução para Salomão. E o governo de Salomão até começou bem, mas eu não quero entrar nesse detalhe agora. Você lê, pega a sua Bíblia em casa e lê a partir do capítulo 6, o 7, o 8, e você vai anotando como que vai desenrolando, como o começo do governo do rei Salomão foi uma grande bênção, mas foi algo maravilhoso. Só que num dado momento onde ele começa a tomar um outro rumo, as coisas começam a acontecer de forma muito ruim e o governo acaba se dividindo. Então, aonde você vê o reino de Israel sendo dividido. Então, essa foi a condição que o Senhor falou para ele, cuidado. Hoje, conosco não é diferente. Nós temos que prestar atenção, porque a gente nós não podemos nos dispersar. Nesse momento, nós temos como corpo de Cristo, nós temos que ser unidos.
Amém, queridos? Então, o Senhor, o que ele está fazendo? Ele tem um chamado, ele dá um chamado todo especial nesse tempo para a igreja. Quando você lê esse versículo, né, quando ele fala assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então ele está chamando o ímpio, ele está chamando aquele que não crê nele? Não. Essa palavra é para você, meu querido, essa palavra é para você que está aí nos ouvindo agora, tá? Que crê no Senhor. Então ele está dizendo, ó, se o meu povo, que chama pelo meu nome, eu não estou diante aqui de um povo que chama por Deus, que chama pelo nome de Deus. Então o Senhor, ele está respondendo, ele fala assim, olha, se esse povo me chama pelo meu nome, eu vou responder para eles. É essa certeza, queridos, que eu quero que vocês entendam. Não se deixem levar pelas coisas que estão acontecendo à volta. Agora, ele dá, nesse versículo, o Senhor, ele dá a receita de como que nós temos que agir nesses momentos para que a nossa oração seja eficaz. Não adianta chegar e ficar colocando, Senhor, abençoa o Brasil, eu não sei o quê, e abençoa os governantes. Não, o Senhor, ele é bem claro, ele coloca uma ordem. Eu tenho que olhar primeiro para a minha vida, você tem que olhar primeiro para a sua vida, é para o seu interior, para que a sua oração chegue até o Senhor. Vocês estão entendendo? Então, olha só, o que ele vai dizer aqui? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, então, não é o governo, não é a economia, tá? Não é nada disso, não são os poderosos, tá? Não é nada disso, é o povo de Deus que faz a diferença. Você crê nisso? É você, querido, que faz a diferença. É você. Você sabe por que você faz a diferença? Porque você é filho do Deus Altíssimo. Você é filho daquele que é dono do mundo, é dono do universo. Eu não sei o que está acontecendo agora em Marte, mas Ele sabe. Eu não sei o que está acontecendo numa outra galáxia, mas Ele sabe. E Ele que sabe tudo, Ele é o nosso Pai. Então, as coisas vão acontecer quando isso? É o povo de Deus que faz a diferença. Nós temos uma identidade. Lá em Mateus, capítulo 5, no versículo 13 em diante, vai falar o quê? Qual é a nossa identidade? O que Jesus está dizendo ali para eles? Assim, olha, vocês são sal e luz. Se você é sal e luz, o que é o sal? O sal, ele faz o quê? Ele dá o tempero. A luz o quê? Ilumina. Queridos, nós temos que ser sal onde nós estamos, nós temos que iluminar onde nós estamos. Independente das coisas que estão à volta, seja sal, seja aquele tempero, seja aquele que vai trazer uma palavra de ânimo. Ai, mas está tudo caindo, ai, está não sei o quê, está acontecendo tanta coisa. Tá. Gente, acontece coisa ruim com todo mundo, acontece coisa ruim comigo. Aqueles que me acompanham mais de perto, mas eu tive um desfalque na minha conta, que olha, eu só não chorei porque... E pergunta se eu vi de volta. Vi nada, ainda recebi a resposta do banco. Falei assim, ó, sinto muito, mas não vai dar para fazer nada. Amém, glória a Deus. Mas eu sei que o Senhor é comigo. Falei assim, ó, porque eu falei, olha, eu sou dizimista fiel, gente. A minha família é dizimista fiel, sabe? E eu falei assim, não. Falei assim, ó, porque na hora, quem é dizimista fiel está falando, como que Deus deixou fazer um negócio desse? Queridos, o Senhor fala assim, tem que acontecer, vai acontecer mesmo. Eu não sei como, mas Ele vai prover um jeito de me honrar. Mas por quê? Porque eu confio e eu honro meu Senhor. E é assim que nós temos que ser. Essa tem que ser a nossa tônica na vida. Essa tem que ser o nosso caminho. Não é ficar se lamentando por conta dos reveses da vida. As coisas ruins vão acontecer. O próprio Senhor, Ele disse, assim, ó, no mundo vocês vão ter aflição. Vai. Tomei lá, levaram da minha conta. Amém, Jesus. Legal, só não vou dizer que estou feliz, porque senão vou estar sendo mentiroso, né? E a gente sabe quem que é o pai da mentira. Estou triste. Mas ao mesmo tempo que veio aquele versículo assim, aquieta, minha alma, por que você está abatida? Aquieta. Então é dessa forma
É assim que a gente tem que seguir. Então, eu tenho que brilhar, você tem que ser aquele tempero, aquela coisa maravilhosa, onde você está no seu ambiente, tá? Nós temos exemplos de pessoas, por exemplo, Daniel, né? Daniel, da Bíblia. Gente, ele foi menininho para o cativeiro. Quando Nabucodonosor chegou, tá? O Império da Babilônia, que foi um dos maiores impérios da história, né? Ele levou Daniel, separou dos pais dele, tudo, e Daniel foi, provavelmente ele deveria ter uns 13, 14 anos, ele envelheceu no cativeiro, só que ele foi temente ao Senhor, ele foi obediente à palavra de Deus, que ele conhecia o tempo todo, e ele, por ser fiel ao Senhor, mesmo no cativeiro, ele ocupou os cargos mais elevados no governo opressor. Vocês sabiam disso? Sabiam, né? Todo mundo lê Daniel, eu creio que sim, né? Mas o que aconteceu na vida de Daniel? Foi firme, ele foi obediente, ele orava todos os dias, mas ele fez algo extraordinário. Ele, olha, do que eu li do livro de Daniel, eu digo para vocês assim, ó, ele foi um menino, se tornou um homem, ficou idoso, tá? Ainda foi parar na cova dos leões já com certa idade, mais firme porque o Senhor calou a boca dos leões lá dentro, mas ele tinha algo extraordinário, ele orava, ele não entendia o porquê que eles estavam passando, porquê que todo o povo estava passando por toda aquela situação de opressão, de escravidão, tudo. Ele lia os livros de Isaías, ele lia aquilo que o profeta Isaías tinha escrito, até que um dia, ele orando, o Senhor mandou um anjo imediatamente. Olha só, espera um pouquinho. Olha o nível de intimidade que esse homem tinha com Deus. Ele orou, o Senhor imediatamente mandou um anjo, vai lá e fala com Daniel, e o anjo chegou e entregou a resposta para ele. Por quê? Intimidade com Deus. Aí ele entendeu, e sabe como que ele fazia as orações dele? Ele fazia assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Gente, ele não tinha pecado, ele não tinha cometido nada de errado. Foi o povo, foram os antecessores dele, o povo que estava se desviando, e o Senhor mandando os profetas, falando assim, ó, se desvia porque senão vem a sentença, se desvia porque senão vem a sentença. Ele não tinha pecado, ele não tinha errado, mas no entanto, ele se colocou na condição junto, falou assim, Senhor, perdoa os meus pecados, nós pecamos contra ti, por isso estamos passando por tudo isso. Talvez a nossa condição hoje seria dizer assim, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa, porque nós erramos, todos nós erramos, pecamos, mas a vida continuou. Um outro grande exemplo que nós temos é de José, do Egito. Todos aqui conhecem a história de José, filhinho queridinho de Jacó. De repente ele para numa cisterna, vai como escravo, é ainda prisioneiro, tal, mas o que acontece? Durante todo o tempo da vida dele, em que ele estava passando os apertos mais difíceis, a palavra de Deus dizia sempre assim, e o Senhor era com José, e o Senhor era com ele, e o Senhor era com ele. E é dessa forma que a nossa intimidade com Deus tem que ser de tamanha grandeza, que as pessoas que nos veem têm que olhar para você, têm que olhar para mim e falar assim, olha, o Senhor é com ele, o Senhor é com ela. É isso. É intimidade, é desenvolver esse grau de intimidade. Então, mesmo em meio à injustiça, então, nós temos que fazer o quê? Nesse versículo, o Senhor, ele dá um caminho para que a gente siga. Se nós queremos que as nossas orações sejam o quê? Ouvidas. Então, ele dá um caminho. E ele dá um caminho, ele fala assim, a primeira coisa é se humilhar. O que é se humilhar? É reconhecer. Eu tenho que reconhecer que eu sou totalmente dependente de Deus. Você tem que reconhecer que você é dependente de Deus, tá? É total, é a dependência total. Senhor, eu não consigo fazer nada. A humildade
a humildade que nós devemos ter, a humildade é o oposto da arrogância, sabe? Da arrogância política, da confiança no homem. A nossa confiança, ela tem que estar no Senhor, é no Senhor, tá? Orar, porque o Senhor, ele fala assim, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, tá? Então ele já vai dizendo assim, se humilhar e orar. Então a humilhação, ela impõe algo, ela traz com ela o fato de orar. Eu tenho que me humilhar e orar. Eu vou colocar diante do Senhor o quê? As minhas fraquezas, as minhas limitações. Então você percebe que quando você vai seguindo esse caminho que o Senhor coloca, Ele está te dando o caminho para você se autoconfrontar. Então não é chegar aí direto e colocar, ou começar a orar pela nação, não. Gente, nós temos um grupo de intercessão aqui da igreja, dos homens, e eu acredito que o das mulheres também, segue o mesmo caminho, o mesmo rumo. Está aqui o pastor e o diácono. E a oração, sempre ela parte do quê? Do reconhecimento, da humilhação. A gente tem que se humilhar diante de Deus. Eu tenho que me colocar diante de Deus, para que a minha oração seja ouvida pelo Senhor. Senão você vai ficar falando, Senhor, olha para mim, Pai, eu estou aqui, Senhor. Alguma coisa precisa acontecer na minha vida, e o Senhor lá do alto, precisa acontecer. Aliás, precisa acontecer algumas coisas. Precisa acontecer, você precisa se humilhar. Então, esse é o caminho que o Senhor está procurando. Ele quer que nós sigamos isso. Então, é se humilhar e orar, tá? Então, é muito importante que você que faz parte de uma igreja aqui conosco, que você se junte a nós em oração, porque esse momento de oração, ele é muito importante, tá? Então, quando fala assim, buscar a face do Senhor, o que é? Eu vou aumentar o meu grau de intimidade. Não é apenas vir na igreja e falar assim, não, eu vou buscar não, eu vou na igreja por quê? Eu vou na igreja no domingo, porque eu vou buscar uma bênção. Está errado. Sabe por quê? Você não vem aqui para buscar uma bênção. É isso que você tem que entender também. Você vem aqui porque você é uma bênção. Você está percebendo a diferença? Por você ser uma bênção, você vem na igreja e adora o Senhor. O favor de Deus que é imerecido vem sobre a sua vida. É simples. Então eu tenho que entender, nós temos que entender a matemática de Deus. A gente tem que entender a lógica, como que o Senhor trabalha. Então, a igreja, ela precisa ter intimidade. Você, como corpo de Cristo, você tem que ter intimidade com Deus, tá? E isso não é só fazer pedidos. Mas então eu não posso fazer pedido para você? Pode fazer, querido. Claro que pode fazer. Mas eu preciso ver que se eu me colocar diante do Senhor, se eu me colocar na dependência de Deus, na hora que eu faço um pedido, depois de me humilhar e orar, e eu faço um pedido, eu deixo por último para colocar alguma questão minha, o Senhor vem e me atende imediatamente, como Ele fez com Daniel. Então, isso é algo muito importante. Outra coisa que ele fala, converter-se dos seus maus caminhos. Quando fala converter do mau caminho, é um arrependimento real. Senhor, olha, eu quero orar, eu quero ser um homem de oração, né? Para as mulheres que estão falando assim, olha, eu quero ser uma mulher de oração. Então, aqui nesse versículo, o Senhor, Ele vai te dando o caminho, porque primeiro você se autoconfronta. E a partir do momento que você se autoconfronta, você começa a abrir, começa a entrar na área do arrependimento, e quando você começa a entrar na área do arrependimento, aí o que vai acontecendo? É aí que as coisas começam a acontecer na sua vida. Aí a sua oração começa a alcançar um nível elevado diante do Senhor. Então são coisas assim que elas são simples. Então, quando nós olhamos toda essa área de crise, nós chegamos à conclusão de que
isso tudo não é só uma questão política ou econômica, mas é uma questão, o quê? Espiritual e moral. Bom, espiritual por quê? Imoral por quê? Não imoral, foi moral, tá? É espiritual e moral. Por quê? Porque nós temos que nos consertar para se apresentar diante de Deus em oração e saber que Ele vai nos ouvir. É dessa forma, tá? É dessa forma. Então, a mudança, ela tem que começar onde? Se nós queremos ser uma igreja forte, nós temos que ser fortes no nosso lar, tementes a Deus no nosso lar. Mas a igreja, para ser forte, ela tem, para que a nossa oração ela alcance, nós temos que começar o quê? Fazendo com que haja mudanças. Tem que começar a haver um mover dentro da casa de Deus. A casa de Deus é a igreja. Sabe? Então, essa é a tônica de tudo. Então, o que nós precisamos? Então, a gente não se envolver em discussões infrutíferas, sabe? Você vai não entra em coisa que não vai acrescentar nada na tua vida, tá? Sai fora disso, tá? Então, a gente tem que ser um exemplo de humildade, mesmo no meio de situações em que um país está dividido. Mesmo. Nós temos que ser aqueles que vão ser os pacificadores, seja no ambiente de trabalho, principalmente. Tem um que é de um lado, o outro é do outro lado. Então, isso tudo é uma coisa assim muito ruim. E você é aquele que é pacificador. É entender como são as coisas. E outra coisa que a gente precisa fazer sempre é ajudar o próximo. Sabe? É entender que a ajuda, tá? É ter sempre as mãos estendidas para alguém. Sempre vão aparecer pessoas que vão querer se aproximar de você, porque você está seguindo uma cartilha do Senhor ali, algo que está sendo feito, que você está seguindo, fala assim, não, eu quero ser alguém que seja fiel ao Senhor, eu quero agir com integridade, esquece tudo que está acontecendo lá fora, começa a agir você. Seja você a mudança. Faça você a diferença. Seja aquilo que o Senhor quer que você seja, seja sal e luz. Seja aquele que leva palavras brandas, aquele que vai falar palavras que edificam. Sabe, aquele que não vai entrar em contenda. Aquele que sempre vai ter uma palavra de ânimo. Olha, é tão bom quando a gente recebe uma palavra de ânimo, principalmente quando parece que tem um caos instaurado e a gente recebe uma palavra de ânimo em meio a uma situação ruim, mas aquilo nos fortalece. Por quê? Porque aquilo é coisa que não vem de governo, ela vem do Senhor e nos dá força para prosseguir. E se dá força para nós prosseguirmos, é assim que a gente tem que ser. A gente tem que viver com integridade, manter a fé, sabe? Manter a fé, a esperança firme em Cristo Jesus. Não se deixar levar por conversinha mole. Sabe, são tudo coisas assim simples na nossa vida, que se nós aplicarmos isso, nós vamos viver melhor. Sabe? É preciso saber viver, gente. É preciso saber viver. Pena que, às vezes, para alguns, o tempo passa tanto, sabe? E aí, quando chega numa fase da vida, fala assim, puxa vida, podia ter feito isso, né? Você já viu pessoas falando assim, puxa, podia ter feito isso, assim. Até eu me lamento. Falei, nossa, olha, eu tenho 30 anos de convertido. Eu lamento. Sabe, eu falo, puxa vida, podia ter me convertido com meus 20 anos. Não, me converter depois já de crescido, né? Bem grandinho. Então, é viver o melhor, gente. É saber viver, sabe? É saber viver. Nós olhamos assim para as coisas, né? E a gente vê
e eu quero reafirmar com vocês que a solução para tudo isso, ela não está nos homens, ela está em Deus. Sabe? Tenha certeza disso. Sabe? Tenha certeza disso. Independente, você que está aí, tem o seu trabalho, você trabalha de empregado, ou você tem o seu comércio, você tem o seu negócio, ponha a confiança totalmente no Senhor. Sabe? Não deixe que o desespero venha tomar conta da sua vida. Não. Apóstolo, mas eu tenho visto as coisas, eu tenho orado ao Senhor, tal, mas procura nas suas orações se colocar, se autoconfrontar. Sabe, Pedro, lá em 1 Pedro, deixa eu ver se é 1 Pedro mesmo. 1 Pedro 4,17. 1 Pedro 4,17. Pedro está falando para o povo ali dele, né, para aqueles que ele estava ministrando a palavra, que ele estava ensinando ali, debaixo, gente, mas olha, debaixo de uma opressão tão grande, todo mundo estava sendo assolado, perseguido, sabe, de uma forma cruel, né? E ele vai dizer algo interessante, que ele vai falar assim: pois chegou a hora de começar o julgamento na casa de Deus. Olha que interessante o que ele fala. Pois chegou a hora de começar o julgamento na casa de Deus. Então, o julgamento está chegando para nós? Está chegando para nós? Tá. A gente tem que ter a humildade de reconhecer. Nós estamos passando por tudo isso, porque é preciso passar por tudo isso. Mas a gente tem que saber passar. A gente tem que saber andar de cabeça erguida. Primeiro de tudo, eu preciso saber que eu sirvo a um Deus que é dono de todas as coisas. E que tudo aquilo que eu estou passando, que você está passando, é porque é com permissão dele. E isso não é para te revoltar. Porque olha o que Pedro vai falar, olha, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Nossa, queridos, então as coisas vão começar por onde? Por aqui? Pois é, vai começar por aqui. Ah, mas eu não pedi para estar acontecendo esse negócio todo no Brasil, está acontecendo todas essas coisas, tudo bem, queridos, mas Deus quis que fosse assim. Mas ele também quis o seguinte, olha, está começando um julgamento aqui dentro também, e eu tenho que ter a humildade para entender e reconhecer isso. E ele continua dizendo assim, ó: e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Olha que profundo que ele falou aqui. E qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, qual é o contexto? O que ele está nos ensinando aqui? Olha, tudo isso que nós estamos passando aqui, gente, que o Senhor está permitindo que você passe, que eu passe, que todos nós passemos, tá? É para que a gente venha se manter firme, para que nós sejamos aqueles que perseveram, manter firme na palavra, não se deixar desviar por coisa alguma, porque o Senhor está purificando, Ele está nos purificando. É isso que o Senhor está fazendo. É isso que Pedro estava falando para aquele povo passando a maior perseguição. E eu garanto para vocês que o que aquele povo estava passando naquela época não é 0,5% do que nós estamos passando hoje. E ele fala, olha, chegou o julgamento. Hoje chegou o julgamento para nós. O Senhor está avaliando, Ele está provando cada um de nós. Ele está provando cada um. Tá? Então gente, quando eu li isso, eu fiquei maravilhado. Falei, não, Senhor, eu vou ter que falar isso na igreja. Eu vou ter que falar para eles. Nós, como povo de Deus, aqui eu estou diante de pessoas que adoram o Senhor, que são filhos do Deus Altíssimo. O que Pedro está falando aqui, inspiradíssimo pelo Senhor, é que nós estamos sendo os primeiros, os precursores a sermos provados
pelo Senhor. Ele está nos provando, Ele está provando a nossa fé, Ele está provando o quanto nós somos íntegros, Ele está provando que a nossa balança não é enganosa, Ele está provando que nós não somos mentirosos, Ele está provando tudo isso. Agora, e o que vem para aqueles que não professam a mesma fé? Olha, é difícil até de pensar, é difícil de imaginar aquilo que vem. Então, se mantenham firmes, gente, viu? Se mantenha firme, não se deixe levar por tantas outras coisas, mantenha a sua opinião forte, e a sua opinião forte é no Senhor. Que você saia daqui hoje cheio da presença de Deus, mas aquela pessoa assim que não se deixa levar, que não se deixa ser polarizada, que não vai tender para um lado e nem para o outro, tá? Porque o nosso partido é o partido de Deus, tá? É Ele que nos sustenta, que nos guarda, que guarda a nossa casa e não deixa que a gente fique andando de qualquer jeito. Então se mantenha firme, guarde sempre isso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, siga essa linha que você vai alcançar o melhor na tua vida. Amém? Vamos colocar de pé, vamos adorar ao Senhor mais uma vez, tá?